Todas as noites, ela limpava o escritório em silêncio e escondia seus desenhos nas gavetas. Mas numa madrugada, o chefe encontrou um deles, e ao ver o retrato que ela fez dele, algo dentro dele mudou. A sede da Horizonte Arquitetura ocupava 3 andares de um edifício moderno no coração empresarial do Porto. Com suas paredes de vidro e estrutura de aço aparente, o escritório era a expressão física da filosofia da empresa: inovação, transparência e solidez. Às 21h30, o lugar estava praticamente deserto, exceto por algumas luzes de emergência e a silhueta solitária de Luísa Neves, que empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores amplos. Aos 26 anos, Luísa trabalhava para a empresa terceirizada, responsável pela manutenção do edifício. Seu turno começava quando a maioria dos funcionários já havia partido, terminando nas primeiras horas da madrugada. Era um trabalho solitário, mas ela não se importava. Na verdade, apreciava o silêncio e a liberdade daquelas horas. Naquela noite de segunda-feira, como sempre, Luísa seguia sua rotina meticulosa. Começava pelo 3º andar, área administrativa, e descia progressivamente, terminando na recepção. Enquanto limpava as mesas, organizava cadeiras e esvaziava lixeiras, seus grandes olhos castanhos registravam cada detalhe do ambiente. Os projetos nas paredes, os modelos arquitetônicos nas estantes, as revistas especializadas sobre as mesas. Ao chegar ao 2º andar, onde ficavam as estações de trabalho dos arquitetos, Luísa diminuiu instintivamente o ritmo. Esta era sua parte favorita. Aqui, as mesas estavam repletas de desenhos, plantas baixas e maquetes em desenvolvimento. Para alguém que nunca tivera a oportunidade de estudar além do ensino médio, aquele ambiente era um tesouro de conhecimento e inspiração. Algum dia, murmurou para si mesma, um hábito desenvolvido nas longas horas de solidão. Algum dia meus desenhos estarão em paredes como estas. Poucos sabiam que, por baixo do uniforme cinza sem graça, Luísa escondia um talento natural para o desenho. Nas poucas horas livres entre seu trabalho noturno na Horizonte e o turno diurno em uma padaria local, ela criava. Com lápis baratos e papel reutilizado, dava vida a edifícios que existiam apenas em sua imaginação, estruturas que mesclavam funcionalidade com uma beleza quase orgânica. Ao limpar a estação de trabalho de um dos arquitetos seniores, Luísa parou, fascinada pelo projeto exposto. Era o esboço de um centro cultural para um bairro desfavorecido, parte de um concurso municipal que a empresa estava participando. Está tudo errado, murmurou, estudando criticamente o desenho. A entrada principal está voltada para o norte, ficará na sombra a maior parte do dia, e aquelas janelas desperdiçam a vista para o rio. Sem pensar muito, pegou seu bloco pessoal da bolsa. Era um caderno simples, com capa desgastada, onde guardava seus próprios projetos. Rapidamente fez alguns esboços alternativos, redesenhando a fachada para aproveitar melhor a luz natural e reposicionando os espaços comuns para criar uma melhor integração com o entorno. Tão absorta estava em seu trabalho que não ouviu os passos aproximando-se pelo corredor. O que está fazendo? A voz grave e firme fez Luísa saltar, derrubando o caderno. Virou-se, o rosto pálido de susto, para encontrar-se face a face com André Matos, fundador e diretor criativo da Horizonte Arquitetura. Desculpe, senhor, gaguejou, abaixando-se rapidamente para recolher o caderno. Eu já estava terminando aqui. André Matos, 38 anos, era conhecido tanto por seu talento excepcional quanto por seu temperamento exigente. Alto, com cabelo escuro salpicado de grisalho nas têmporas e olhos penetrantes, sua presença imponente fazia com que até arquitetos experientes se sentissem intimidados. Não perguntei quando terminaria, respondeu ele, estendendo a mão. Perguntei o que estava fazendo, e quero ver isso. Luísa hesitou, seu coração disparando. Entregar o caderno significava expor não apenas os esboços que acabara de fazer, mas todos os seus projetos pessoais, seus sonhos mais íntimos, transformados em linhas e formas. São só rabiscos, murmurou, apertando o caderno contra o peito. Nada importante. André arqueou uma sobrancelha, sua expressão endurecendo. Estava desenhando em horário de trabalho,
possivelmente copiando projetos proprietários. Ou me entrega esse caderno, ou terei que reportar o incidente. O medo de perder o emprego venceu. Com mãos trêmulas, Luísa entregou o caderno, mantendo os olhos baixos, fixos nos próprios sapatos gastos. André abriu o caderno e folheou as primeiras páginas com expressão séria. Gradualmente, seu semblante transformou-se. A severidade deu lugar à surpresa, e então a algo mais, um interesse genuíno que se aprofundava a cada página virada. Os desenhos de Luísa não eram meras cópias ou esboços amadores. Eram visões arquitetônicas completas, detalhadas e, mais surpreendente ainda, inovadoras. Havia uma sensibilidade nos traços, uma compreensão intuitiva de espaço e luz que muitos de seus arquitetos formados em prestigiosas universidades não possuíam. Quando chegou aos esboços alternativos para o Centro Cultural, André parou, estudando-os com atenção. Você redesenhou nosso projeto. Não era uma pergunta, mas Luísa sentiu necessidade de explicar. Desculpe, eu não devia... É só que o quê? Incentivou ele, seu tom agora mais suave, intrigado. É só que a entrada principal está mal posicionada. As palavras saíram apressadas. E o auditório poderia ter janelas aproveitando a vista para o rio, sem comprometer a acústica se usasse vidros em ângulos específicos, como fiz no desenho. André olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Não a funcionária da limpeza em uniforme cinza, mas a mente por trás daqueles desenhos extraordinários. Qual é o seu nome? Luísa. Luísa Neves. Bem, Luísa Neves, disse ele, fechando o caderno, mas mantendo-o em suas mãos. Acho que você e eu precisamos ter uma conversa. A sala de André Matos, no último andar, refletia perfeitamente sua personalidade. Minimalista, mas aconchegante, com uma grande mesa de madeira natural, prateleiras repletas de livros de arquitetura e, na parede principal, plantas emolduradas de seus projetos mais emblemáticos. A vista panorâmica do porto noturno, com o Rio Douro serpenteando ao longe, completava o cenário. Luísa permaneceu desconfortavelmente de pé, mesmo depois que André indicou a cadeira à frente de sua mesa. Prefiro ficar em pé, senhor. Obrigada, respondeu ela, consciente das manchas de produto de limpeza em seu uniforme. Estou acostumada. André a estudou por um momento, então deu de ombros e sentou-se, abrindo novamente o caderno sobre a mesa. Há quanto tempo desenha, Luísa? A pergunta a pegou desprevenida. Esperava uma repreensão, talvez até demissão, não um interesse em sua atividade pessoal. Desde sempre, eu acho, respondeu hesitante. Mas a arquitetura... Comecei a me interessar na adolescência, depois de ver um documentário sobre Álvaro Siza. André assentiu como se aquilo fizesse perfeito sentido. Você estudou arquitetura? A pergunta fez Luísa endireitar os ombros, um misto de vergonha e orgulho em sua postura. Não, senhor. Não tive essa oportunidade. Aprendi sozinha, com livros da biblioteca pública e vídeos online. Autodidata, murmurou André, mais para si mesmo que para ela, enquanto examinava um desenho particularmente complexo de um edifício residencial. Extraordinário. Luísa mordeu o lábio, incerta sobre como interpretar aquele comentário. Estaria ele zombando dela? Senhor Matos, se puder me devolver o caderno, tentou ela, estendendo a mão timidamente. Prometo que nunca mais desenharei durante o expediente. Foi um erro, reconheço. André ignorou o pedido, virando mais uma página. Você sabe que redesenhou completamente a estrutura hidráulica deste prédio? Perguntou, apontando para um dos esboços. E de uma forma que economizaria aproximadamente 20% em materiais, além de ser mais eficiente. Eu li sobre sistemas de captação de água em um artigo, explicou Luísa, desconfortável com o rumo da conversa. Apenas adaptei o conceito. Apenas adaptou, repetiu ele com um leve sorriso. Sabe quantos arquitetos formados eu tenho nesta empresa que seriam capazes de apenas adaptar um conceito teórico dessa maneira? Pouquíssimos. Luísa não soube o que responder. A situação era surreal demais. Estar ali, naquela sala imponente, tendo seus desenhos amadores analisados pelo renomado André Matos. Finalmente, ele fechou o caderno e cruzou as mãos sobre ele, olhando-a diretamente. Quantos anos você tem, Luísa? 26. E trabalha na limpeza há quanto tempo? Aqui na Horizonte, 8 meses.
mas faço este tipo de trabalho desde os 18. André assentiu lentamente, como se confirmasse algo para si mesmo. Sabe por que estou aqui tão tarde em uma segunda-feira? Estamos finalizando nossa proposta para o concurso do Centro Cultural Vila Nova, o projeto que você estava corrigindo quando a encontrei. Luísa sentiu o rosto queimar de vergonha. Não estava corrigindo, senhor. Eu jamais teria a presunção. Mas estava, interrompeu ele sem hostilidade. E o mais interessante é que você estava certa. A orientação da entrada principal é problemática. Vários de meus arquitetos mencionaram isso nas reuniões, mas ninguém propôs uma solução tão elegante quanto a sua. Ele fez uma pausa, observando atentamente a reação dela. Luísa manteve-se imóvel, mal ousando respirar. Tenho uma proposta para você, continuou André. Este concurso é extremamente importante para a Horizonte. Se vencermos, abrirá portas para projetos similares em todo o país. Precisamos de uma perspectiva fresca, alguém que enxergue o que estamos deixando passar. O senhor quer que eu... Luísa começou incerta. Quero que você se junte à equipe de desenvolvimento deste projeto, confirmou ele. Não oficialmente, é claro. Seria uma colaboração paralela ao seu trabalho atual. Pagaria pelas horas extras, evidentemente. Luísa sentiu-se simultaneamente eufórica e aterrorizada. Era a oportunidade com que sempre sonhara. Trabalhar em um projeto arquitetônico real. Mas a perspectiva de colaborar com arquitetos profissionais, de ter suas ideias expostas ao escrutínio de especialistas, era assustadora. Eu não tenho formação, lembrou, sua voz quase um sussurro. Eles nunca me aceitariam. Eles não precisam saber por enquanto, respondeu André com um brilho determinado nos olhos. Direi que são contribuições minhas. Apenas você e eu saberemos a verdade, até termos algo concreto para apresentar. A proposta a surpreendeu. Parecia quase antiética. Isso não seria desonesto? André sorriu. Um sorriso que suavizou suas feições austeras e alcançou seus olhos. Seria estratégico. Neste setor, as pessoas julgam ideias baseadas em quem as propõe, não em seu mérito intrínseco. Infelizmente, uma sugestão de uma funcionária da limpeza sem diploma seria descartada antes mesmo de ser considerada. É injusto, sim, mas é a realidade que enfrentamos. Luísa ponderou a proposta. Era verdade que ninguém levaria a sério suas ideias se soubessem quem era. Mas ainda assim, por que está fazendo isso? Perguntou finalmente. Por que arriscar sua reputação com alguém como eu? André levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade iluminada. Por um momento, pareceu perdido em pensamentos. Porque já estive no seu lugar, respondeu ele finalmente. Não exatamente, é claro. Tive o privilégio de estudar em boas escolas. Mas sei o que é ter ideias que ninguém quer ouvir porque você não tem o pedigree certo. Virou-se para encará-la. E, principalmente, porque reconheço o talento genuíno quando o vejo. Seria um desperdício não cultivá-lo. Houve uma sinceridade em sua voz que fez Luísa acreditar nele. Não era apenas um gesto de caridade ou um capricho momentâneo. Havia algo mais profundo. Um reconhecimento entre mentes criativas que transcendia barreiras sociais e educacionais. Quando começaríamos? Perguntou ela, sua decisão tomada. O sorriso de André ampliou-se. Que tal agora? Tenho os desenhos atuais no computador. Podemos revisar suas ideias para a entrada principal e as janelas do auditório. Luísa hesitou, olhando para seu uniforme cinza. Mas eu ainda tenho que terminar meu turno e... Considere-se dispensada da limpeza por hoje, interrompeu ele, retornando à mesa e ligando o computador. A partir de agora, você tem trabalho mais importante a fazer. Enquanto se aproximava cautelosamente da mesa, Luísa sentiu uma estranha mistura de emoções. Medo, expectativa, orgulho. Pela primeira vez em anos, alguém a via além de seu uniforme, além de sua circunstância. E assim, em uma noite de segunda-feira que começara como tantas outras, o destino de Luísa Neves tomou um rumo inesperado. O que ela não sabia ainda era que não apenas sua carreira estava prestes a mudar, mas também seu coração. A primeira semana de colaboração secreta transformou completamente a rotina de Luísa. Após seu turno regular de limpeza, subia ao escritório de André para algumas horas de trabalho no projeto do Centro Cultural. O cansaço era compensado pela emoção
de finalmente utilizar seu talento em algo real. Na quarta-feira à noite, estavam imersos em uma discussão sobre a integração do edifício com a praça pública adjacente. Se criarmos uma sequência de terraços descendentes aqui, explicava Luísa, desenhando rapidamente sobre a planta impressa, o edifício se tornaria uma extensão natural do espaço público, em vez de uma barreira. André observou o desenho com interesse. O conceito era audacioso, mas exequível. Exatamente o tipo de pensamento inovador que o concurso valorizava. Funcionaria, concordou ele, inclinando-se para estudar melhor o esboço. Mas a estrutura de suporte seria complexa. Nem tanto, respondeu Luísa, virando a página para mostrar os detalhes estruturais que já havia considerado. Podemos usar uma série de pilares inclinados que seguem o mesmo ângulo dos terraços, criando um ritmo visual que reforça o conceito de fluidez. André a encarou com uma admiração que não tentou esconder. Como você desenvolveu este tipo de pensamento técnico sem formação formal? Luísa deu de ombros um pouco embaraçada. Observo muito. Quando limpo os escritórios, estudo os detalhes dos projetos. E tenho alguns aplicativos no celular onde pratico cálculos estruturais básicos. No celular, repetiu André, balançando a cabeça com espanto. A maioria dos nossos estagiários com 5 anos de faculdade não conseguiria fazer o que você faz instintivamente. O elogio a fez corar. Ainda não estava acostumada a ser valorizada por sua mente, não apenas por sua capacidade de limpar eficientemente. Tenho sorte de ter esta oportunidade, disse ela sinceramente. Sei que pessoas como eu raramente conseguem. Pessoas como você? Questionou André, uma sobrancelha erguida. Você sabe, respondeu Luísa, subitamente consciente da diferença entre eles. Sem diploma, sem conexões. André a estudou por um momento, sua expressão pensativa. Sabe por que a arquitetura sempre me fascinou? Porque é uma disciplina que transcende barreiras. Uma boa ideia é uma boa ideia, independentemente de quem a concebeu. Fez uma pausa. Pelo menos deveria ser assim. Havia uma nota de amargura em sua voz que despertou a curiosidade de Luísa. O senhor parece falar por experiência própria. André, corrigiu ele automaticamente. E sim, digamos que minha jornada na arquitetura não foi tão linear quanto parece, mas essa é uma história para outro momento. Consultou o relógio. Já passa da meia-noite, deveria levá-la para casa. A oferta surpreendeu Luísa. Não é necessário, posso pegar o ônibus. O último ônibus para seu bairro saiu há 20 minutos, rebateu André com um leve sorriso. Venho observando seu horário. Normalmente você sai mais cedo. O fato de ele ter notado esse detalhe a surpreendeu ainda mais que a oferta de carona. Você estava prestando atenção no meu horário de ônibus? Foi a vez de André parecer levemente constrangido. Sou observador, faz parte do trabalho. Claro, concordou Luísa, embora algo lhe dissesse que havia mais naquele gesto do que simples observação profissional. O trajeto no luxuoso Audi de André foi inicialmente silencioso. Luísa, desconfortável no banco de couro macio, mantinha as mãos firmemente cruzadas sobre o colo, consciente do contraste entre seu uniforme gasto e o interior elegante do veículo. Onde aprendeu a desenhar? Perguntou André finalmente, quebrando o silêncio. A pergunta, tão simples e direta, abriu as comportas de memórias que Luísa raramente compartilhava. Meu pai era carpinteiro, respondeu ela, olhando pela janela as ruas cada vez mais simples à medida que se afastavam do centro. Não arquiteto ou engenheiro, apenas um homem que trabalhava com madeira, mas ele me mostrava seus esboços de móveis, explicava como visualizar um objeto em 3 dimensões antes de construí-lo. Sorriu com a lembrança. Ele dizia que desenhar era como dar vida a um sonho antes dele existir fisicamente. André assentiu, absorvendo suas palavras. Parece um homem sábio. Era, confirmou Luísa, a tristeza evidente em sua voz. Faleceu quando eu tinha 17. Foi quando tive que abandonar a escola para ajudar minha mãe com as despesas. O carro diminuiu a velocidade, entrando no bairro simples mas digno onde Luísa morava, um conjunto de prédios antigos na periferia do porto. Ali, indicou ela, apontando para um edifício de 4 andares com fachada desgastada. É onde moro. André estacionou, mas antes que Luísa pudesse agradecer e sair, ele fez uma pergunta inesperada. Se pudesse voltar a estudar, você o faria?
A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades que Luísa mal ousava considerar. Por que pergunta isso? Porque talento como o seu merece ser desenvolvido adequadamente, respondeu ele com simplicidade. E porque conheço pessoas na faculdade de arquitetura que poderiam considerar um caso especial. Luísa sentiu o coração acelerar. A ideia era tão tentadora quanto impossível. Não tenho condições financeiras, André. Preciso trabalhar. Existem bolsas, programas de assistência, insistiu ele. E sempre há a possibilidade de trabalho em meio período no nosso escritório, em uma posição mais adequada às suas habilidades. O olhar dele era intenso, quase implorando para que ela considerasse. Havia algo naquela insistência que ia além do reconhecimento profissional, algo que fez o estômago de Luísa dar uma volta estranha. Vou pensar nisso, prometeu finalmente abrindo a porta do carro. Obrigada pela carona. E por tudo mais. Enquanto observava o carro se afastar, Luísa sentiu-se dividida entre o sonho que ele acabara de plantar em seu coração e o medo de se permitir acreditar nele. Seria possível que sua vida mudasse tão drasticamente em apenas uma semana? Com esse pensamento, subiu as escadas até o pequeno apartamento que dividia com a mãe, consciente de que algo fundamental havia mudado dentro dela. Uma semente de esperança que, uma vez plantada, seria difícil de ignorar. A sala de reuniões no segundo andar da Horizonte Arquitetura estava repleta. 12 arquitetos, 3 engenheiros e 2 designers de interiores discutiam animadamente o projeto do Centro Cultural, agora em sua fase final de desenvolvimento. No centro da mesa, uma impressionante maquete mostrava o edifício com seus terraços escalonados e a inovadora entrada que se abria para uma praça semi-coberta. André Matos presidia a reunião com sua habitual autoridade tranquila. Ao seu lado, uma pasta continha os esboços originais de Luísa, cuidadosamente transcritos para o papel timbrado da empresa. O conceito de permeabilidade entre espaço público e privado é o coração deste projeto, explicava ele, indicando aspectos da maquete. Queremos que os moradores sintam que o Centro Cultural é uma extensão natural de seu bairro, não uma imposição institucional. A solução dos terraços é brilhante, comentou Sofia Almeida, arquiteta sênior e sócia minoritária da empresa. Muito característica do seu estilo, André, mas com uma sensibilidade diferente. Há algo de novo aqui. André sorriu discretamente, pensando em Luísa. Nas últimas 3 semanas, ela havia transformado completamente o projeto com suas contribuições. O que começara como pequenas sugestões, evoluíra para uma colaboração profunda, com Luísa efetivamente codesenhando aspectos cruciais do edifício. Às vezes, precisamos de uma perspectiva fresca, respondeu diplomaticamente. A reunião continuou, com a equipe refinando detalhes técnicos e discutindo a apresentação final para o concurso. Ao término, quando todos se retiravam, Sofia aproximou-se de André. Posso falar com você em particular? Seu tom causou um leve desconforto em André. Sofia o conhecia há mais de 10 anos. Eram amigos antes de serem sócios, e ela tinha um talento irritante para perceber quando ele escondia algo. Claro, respondeu, conduzindo-a ao seu escritório. Uma vez a sós, Sofia foi direta. Quem é ela? André fingiu incompreensão. Ela quem? A pessoa que está influenciando este projeto, respondeu Sofia cruzando os braços. Conheço seu trabalho, André. Estes conceitos têm elementos do seu estilo, mas há uma sensibilidade diferente aqui, mais orgânica, mais intuitiva. Você tem consultado alguém externamente? André hesitou. Sofia era não apenas sua sócia, mas também a pessoa em quem mais confiava profissionalmente. Mentir diretamente não parecia correto, mas revelar a verdade sobre Luísa neste momento poderia complicar tudo. Tenho experimentado uma nova abordagem, respondeu finalmente, mas não estou pronto para discutir os detalhes ainda. Sofia o estudou por um momento, seus olhos astutos captando mais do que ele pretendia revelar. Isso tem algo a ver com suas visitas noturnas ao escritório nas últimas semanas? E não tente negar. Segurança me informou que você tem saído depois da meia-noite quase todos os dias. André suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Sofia, confia em mim. Estou fazendo o que é melhor para o projeto e para a empresa. Se ganharmos este concurso, prometo explicar tudo. É uma mulher, não é? Persistiu Sofia.
agora com um leve sorriso. Finalmente encontrou alguém que desperta seu interesse, além de colunas e vigas? Não é nada disso, protestou André, talvez rápido demais. É estritamente profissional, Sofia riu, claramente não convencida. Se você diz... Mas lembre-se, André, mentir para a comissão julgadora sobre a autoria de um projeto é antiético e poderia nos desclassificar. Espero que saiba o que está fazendo. Após a saída de Sofia, André permaneceu em seu escritório, contemplando o dilema que enfrentava. Tinha plena consciência de que as contribuições de Luísa mereciam reconhecimento. No entanto, também sabia que revelar sua verdadeira posição na empresa poderia prejudicar as chances do projeto ser considerado seriamente. Mais preocupante ainda era a sugestão de Sofia sobre seus sentimentos. Seria possível que sua admiração pelo talento de Luísa estivesse evoluindo para algo mais pessoal? Nos últimos dias, havia se flagrado pensando nela em momentos inesperados, antecipando suas conversas noturnas, apreciando não apenas suas ideias arquitetônicas, mas também seu sorriso raro e sincero, a maneira como seus olhos brilhavam quando falava sobre design. Suas reflexões foram interrompidas por uma batida suave na porta. Era Luísa, ainda em seu uniforme cinza, segurando seu caderno de desenhos. Desculpe incomodar durante o dia, disse ela visivelmente desconfortável. Normalmente não viria, mas tive uma ideia para o auditório que não podia esperar. André sentiu um inexplicável calor ao vê-la, confirmando os temores que Sofia havia inadvertidamente plantado. Entre, por favor, convidou, fechando a porta após ela. A reunião foi excelente. Todos estão impressionados com o projeto. Você quer dizer com o seu projeto, corrigiu Luísa com um sorriso conhecedor. Nosso projeto, insistiu André. E cada vez fica mais difícil manter essa farsa. Sofia já suspeita que tenho um colaborador secreto. Luísa empalideceu. Ela sabe sobre mim? Não, tranquilizou-a rapidamente. Apenas percebeu que há elementos no design que não são característicos do meu estilo habitual. Luísa assentiu, parecendo aliviada, mas ainda preocupada. Talvez devêssemos parar. Não quero causar problemas para você ou para a empresa. De jeito nenhum, respondeu André com firmeza. Este projeto está se tornando o melhor trabalho que já fizemos, em grande parte graças às suas contribuições. Além disso, hesitou, incerto se deveria continuar. Além disso, incentivou Luísa. Além disso, essas sessões noturnas se tornaram a parte mais gratificante do meu dia, admitiu ele, surpreendendo a si mesmo com sua franqueza. É refrescante trabalhar com alguém que vê a arquitetura com olhos novos, sem os vícios e preconceitos que a educação formal às vezes impõe. O rubor que subiu ao rosto de Luísa foi encantador, tornando ainda mais difícil para André manter a distância profissional que havia se prometido preservar. Também têm sido importantes para mim, confessou ela baixinho, mais do que posso expressar. Um silêncio carregado de significados não ditos instalou-se entre eles. André percebia-se em um território perigoso. Como diretor da empresa, envolver-se com uma funcionária, especialmente uma em posição hierarquicamente tão distante, seria problemático sob vários aspectos. Você pensou sobre voltar a estudar? Perguntou, mudando deliberadamente o assunto. Luísa suspirou, abrindo seu caderno em uma página limpa. Penso nisso constantemente, mas ainda parece um sonho impossível. Mesmo com bolsa, como sustentaria minha mãe? Ela depende de mim desde que adoeceu. Antes que André pudesse responder, a porta do escritório abriu-se sem aviso prévio. Sofia entrou, detendo-se abruptamente ao ver Luísa. Desculpe, não sabia que estava ocupado, disse. Seu olhar curioso alternando entre André e a funcionária da limpeza, aparentemente fora de horário. Não tem problema, respondeu André rapidamente. A senhora Neves estava apenas verificando se precisávamos de algo antes de começar a limpeza desta área. O olhar de Sofia deteve-se no caderno aberto nas mãos de Luísa e depois nas plantas do centro cultural espalhadas sobre a mesa de André. Entendo, disse lentamente, claramente não convencida. Bem, só queria avisar que a apresentação para o concurso foi antecipada para a próxima semana. Precisamos finalizar tudo até segunda-feira. Estaremos prontos, garantiu André,
consciente do plural que escapou involuntariamente. Sofia assentiu, lançando um último olhar especulativo a Luísa antes de sair, fechando a porta cuidadosamente atrás de si. Ela sabe, murmurou Luísa, seu rosto agora pálido. Ela percebeu algo. André não podia negar. Sofia era perspicaz demais para ser enganada por muito tempo. Depois da apresentação, decidiu ele firmemente, depois que entregarmos o projeto, contaremos a verdade. Reconheceremos oficialmente sua contribuição. Mas se eles não aceitarem? Perguntou Luísa, a insegurança evidente em sua voz. E se desclassificarem o projeto por causa disso? André não tinha uma resposta que pudesse tranquilizá-la completamente. Em vez disso, fez algo impulsivo, algo que desejara fazer há dias. Tomou as mãos dela entre as suas, o toque gentil, mas firme. Independentemente do que aconteça com este concurso, Luísa, sua vida não voltará a ser como antes. Prometo. Seu talento é real demais para permanecer escondido. O contato de suas mãos, a sinceridade em seus olhos, a proximidade física, tudo se combinava para criar um momento de intimidade inesperada. Luísa sentiu-se dividida entre o impulso de recuar, protegendo-se da vulnerabilidade daquele momento, e o desejo de aproximar-se ainda mais deste homem que havia enxergado nela algo que nem ela própria acreditava possuir. Quando seus olhares se encontraram, algo silencioso mas poderoso passou entre eles. Uma conexão que transcendia a arquitetura, as diferenças sociais, todos os obstáculos práticos. Por um breve momento, eram apenas um homem e uma mulher, reconhecendo uma atração mútua que se tornava impossível de ignorar. O fim de semana que antecedeu a apresentação do projeto foi de trabalho intenso. André cancelou todos os compromissos pessoais, dedicando-se exclusivamente à finalização dos detalhes com Luísa. Para evitar mais encontros suspeitos no escritório, decidiram trabalhar no apartamento dele, um loft espaçoso com vista para o Douro, onde uma sala inteira havia sido transformada em estúdio. No sábado à tarde, enquanto revisavam os painéis de apresentação, Luísa não podia deixar de admirar o espaço ao seu redor. O apartamento de André era exatamente como ela imaginaria, elegante sem ser ostensivo, com peças de design criteriosamente escolhidas e uma impressionante biblioteca de arquitetura ocupando uma parede inteira. Este lugar é incrível, comentou ela, olhando pela janela panorâmica. Você mesmo projetou? André assentiu, passando-lhe uma xícara de café. Foi meu primeiro projeto pessoal, logo depois de fundar a Horizonte. Basicamente, transformei um antigo armazém em espaço habitável. As proporções são perfeitas, observou Luísa, seu olhar profissional notando detalhes que visitantes comuns ignorariam. A maneira como a luz natural entra pelos diferentes níveis é quase como uma lição de arquitetura materializada. O elogio técnico, vindo de alguém que ele havia aprendido a respeitar profissionalmente, agradou André mais do que os habituais comentários sobre a beleza de seu apartamento. Obrigado, respondeu sinceramente. Foi um trabalho de amor. Retornaram aos painéis espalhados sobre a grande mesa do estúdio. A apresentação estava quase completa. Plantas, cortes, elevações, perspectivas, tudo meticulosamente preparado para impressionar a comissão julgadora. Ainda acho que a sessão sobre sustentabilidade poderia ser mais detalhada, comentou Luísa, apontando para um dos painéis. É um diferencial importante do projeto. André concordou, apreciando como ela não hesitava mais em expressar suas opiniões. Nas primeiras semanas de colaboração, Luísa frequentemente começava suas sugestões com talvez, ou se me permite dizer, como se pedisse desculpas por ter ideias. Agora, falava com a segurança de quem conhece seu próprio valor. Tem razão, disse ele. Vamos expandir essa parte e reorganizar os painéis. Trabalharam lado a lado por horas, a proximidade física tornando-se cada vez mais confortável entre eles. Ocasionalmente, seus braços se tocavam enquanto ajustavam os desenhos, ou suas cabeças se aproximavam para examinar algum detalhe minúsculo. Cada contato aparentemente casual enviava uma corrente elétrica sutil através de André, tornando cada vez mais difícil manter a relação estritamente profissional. Quando finalmente fizeram uma pausa para jantar, comida tailandesa pedida por telefone, o sol já se punha, tingindo o rio de dourado.
Nunca imaginei estar envolvida em um projeto assim, confessou Luísa, sentada no sofá com as pernas cruzadas, segurando uma caixa de pad thai. Mesmo nos meus sonhos mais otimistas. André sorriu, sentando-se ao lado dela. E eu nunca imaginei encontrar uma colaboradora tão intuitivamente talentosa limpando meu escritório. A vida é imprevisível, comentou ela, antes de acrescentar hesitante. O que acontecerá depois, quando o concurso acabar? A pergunta pairava entre eles há dias, não formulada, mas sempre presente. André sabia que precisavam discutir o futuro, tanto do projeto quanto do relacionamento ambíguo que se desenvolvia entre eles. Tenho pensado muito nisso, respondeu ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Independentemente do resultado do concurso, quero oferecer a você uma posição real na Horizonte. Não como funcionária da limpeza, mas como parte da equipe criativa. Os olhos de Luísa se arregalaram. Sem diploma? Isso sequer é possível? Não seria convencional, admitiu André. Começaríamos com um estágio especial, enquanto você frequenta um curso técnico para formalizar parte do conhecimento que já possui na prática. Com o tempo, poderia avançar para uma posição regular e, eventualmente, cursar arquitetura formalmente. Era um plano ambicioso, mas cuidadosamente considerado. André havia conversado com contatos em instituições educacionais, investigando possibilidades para casos excepcionais como o de Luísa. Por que faria isso por mim? Perguntou ela baixinho, colocando a comida de lado. Ser mentor de alguém sem formação, arriscar sua reputação. Há mais em jogo aqui do que simples reconhecimento de talento, não há? A pergunta atingiu o cerne da questão que André vinha evitando confrontar. Ele poderia facilmente esconder-se atrás de explicações profissionais, falar sobre potencial inexplorado e responsabilidade social da empresa. Mas olhando para Luísa, seus olhos expressivos, a dignidade calma que ela mantinha apesar de todas as dificuldades, não conseguiu se esquivar da verdade. Sim, há mais, admitiu sua voz mais rouca do que pretendia. Comecei admirando seu talento, mas ao longo destas semanas fez uma pausa buscando coragem. Acho que estou me apaixonando por você, Luísa. A confissão pairou no ar entre eles, irreversível e transformadora. Luísa ficou imóvel, seus olhos fixos nos dele, uma multiplicidade de emoções passando por seu rosto, surpresa, apreensão e algo mais que André não ousava interpretar como reciprocidade. Isso complica tudo, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Eu sei, concordou ele, e entenderia perfeitamente se você quisesse manter nosso relacionamento estritamente profissional. A última coisa que desejo é pressionar você ou fazê-la sentir que sua oportunidade profissional está condicionada a qualquer tipo de envolvimento pessoal. Não é isso, respondeu Luísa, balançando a cabeça. Nunca pensei que você seria esse tipo de homem. É que... Hesitou buscando as palavras certas. Quando as pessoas souberem sobre minha contribuição no projeto, quando souberem que estamos envolvidos, dirão que consegui tudo isso não pelo meu talento, mas por estar com você. A preocupação era legítima e mostrava a perspicácia de Luísa sobre as dinâmicas sociais e profissionais que enfrentariam. Entendo, disse André, respeitando seus temores. Então façamos as coisas na ordem correta. Primeiro estabelecemos você profissionalmente, com reconhecimento baseado unicamente em seu mérito. Depois, sorriu gentilmente. Depois, se ainda quiser explorar o que existe entre nós, teremos todo o tempo do mundo. Luísa retribuiu o sorriso, aliviada pela compreensão dele. É um bom plano. Temos um acordo, então, concluiu André, estendendo a mão formalmente como se fechassem um contrato de negócios. Luísa aceitou o gesto, mas quando suas mãos se tocaram, algo mudou. Em um impulso que surpreendeu a ambos, ela se inclinou para a frente e o beijou suavemente nos lábios. Um contato breve, mas inequívoco. Um incentivo para cumprir sua parte do acordo, murmurou ela, recuando com um rubor encantador no rosto. André permaneceu momentaneamente atordoado, o toque inesperado deixando-o sem palavras. Quando finalmente encontrou sua voz, havia um novo brilho em seus olhos. Acho que acabei de encontrar motivação suficiente para mover montanhas, se necessário. A sede do concurso para o Centro Cultural Vila Nova,
ocupava um antigo palacete no centro histórico do Porto. Na manhã da apresentação, o saguão fervilhava com representantes dos principais escritórios de arquitetura da região, todos competindo pelo prestigioso projeto. André chegou acompanhado de Sofia e 2 outros arquitetos seniores da Horizonte. Luísa, por insistência dele, também estava presente, embora mantendo-se discretamente afastada, vestida não com seu uniforme de limpeza, mas com um simples vestido azul marinho emprestado por sua vizinha. Parece que toda a elite arquitetônica do norte de Portugal está aqui, comentou Sofia, observando a competição. Vamos precisar de algo realmente especial para nos destacar. André assentiu, seu olhar encontrando brevemente o de Luísa através do salão. Temos exatamente isso. A Horizonte seria o penúltimo escritório a apresentar, uma posição considerada favorável no cronograma. Enquanto aguardavam, observaram as apresentações anteriores, algumas convencionais, outras ousadas, todas competentes. Estou nervoso, admitiu André em voz baixa para Sofia, surpreendendo-a. Em 15 anos de colaboração, raramente o vira admitir qualquer insegurança. Isso é novidade, comentou ela. Normalmente você exala confiança em situações como esta. Este projeto é diferente, respondeu ele, seus olhos automaticamente procurando Luísa novamente. É mais pessoal. Sofia seguiu seu olhar, notando a jovem desconhecida no vestido azul. Quem é ela, André? E não me diga que é apenas uma admiradora da arquitetura. Antes que pudesse responder, foram chamados para sua apresentação. André ajustou a gravata, trocou um último olhar significativo com Luísa e seguiu para a sala do júri com sua equipe. A apresentação iniciou-se de maneira convencional, com André explicando o contexto do projeto e a filosofia geral da proposta. Gradualmente, à medida que entrava nos detalhes, sua paixão pelo trabalho tornou-se evidente. Falou sobre a integração orgânica com o entorno, os terraços que convidavam a comunidade a ocupar o espaço, as soluções sustentáveis que reduziriam drasticamente o consumo energético do edifício. Os jurados, inicialmente formais, começaram a demonstrar interesse genuíno. Fizeram perguntas técnicas detalhadas que André e sua equipe responderam com segurança. Quando os painéis finais foram apresentados, mostrando renders impressionantes do edifício funcionando em diferentes horários e estações, houve murmúrios audíveis de aprovação. Uma proposta notavelmente integrada, comentou a presidente do júri, uma arquiteta renomada internacionalmente. Há uma sensibilidade social aqui que raramente vemos em projetos institucionais contemporâneos. André reconheceu o elogio com um aceno de cabeça, sabendo que aquela sensibilidade vinha diretamente da perspectiva única de Luísa, alguém que compreendia intuitivamente as necessidades reais das pessoas comuns, não apenas as teorias arquitetônicas abstratas. A apresentação foi concluída com aplausos educados, mas entusiasmados. Ao deixar a sala, André sentiu um misto de alívio e antecipação. Havia dado o melhor de si, mas agora restava apenas aguardar a decisão do júri, que seria anunciada dentro de algumas horas. No saguão, Sofia apertou seu braço em um gesto de aprovação silenciosa, enquanto os outros membros da equipe trocavam sorrisos confiantes. Luísa permaneceu afastada, mas seus olhos brilhavam de orgulho contido. Vamos comemorar com um almoço, sugeriu Sofia. Independentemente do resultado, fizemos um trabalho excepcional. A equipe concordou entusiasticamente, mas André hesitou. Vocês vão na frente. Preciso resolver algo antes. Sofia lançou-lhe um olhar compreensivo. Claro, estaremos no cantinho do Avilés. Junte-se a nós quando puder. Quando a equipe partiu, André aproximou-se de Luísa, que permanecia junto a uma coluna quase invisível para os demais presentes. Foi incrível, disse ela, sua voz baixa, mas vibrante de emoção. Eles realmente entenderam o conceito. Nosso conceito, corrigiu André, mantendo a voz igualmente baixa. Você deveria estar lá dentro apresentando comigo. Luísa balançou a cabeça. Ainda não é o momento. Mas um dia, quem sabe? Havia uma nova confiança em sua voz. Não arrogância, mas a certeza tranquila de quem começa a acreditar em seu próprio potencial. Tenho algo importante para lhe dizer, continuou André, conduzindo-a para um canto mais privado do saguão. Independentemente do resultado hoje,
tomei uma decisão. Na próxima reunião de sócios, vou propor um programa de bolsas da Horizonte para talentos não convencionais, pessoas sem acesso à educação formal, mas com habilidades excepcionais. Os olhos de Luísa se arregalaram. Um programa inteiro, baseado em mim? Inspirado por você, confirmou ele. Mas não será caridade. Será um investimento estratégico em talentos que, de outra forma, seriam desperdiçados. E você será a primeira beneficiária, se aceitar. A proposta era mais ampla e visionária do que tudo que Luísa havia imaginado. Não era apenas uma oportunidade pessoal, mas uma mudança estrutural que poderia beneficiar outros como ela. Por que agora? Perguntou, genuinamente curiosa. Por que não esperar pelo resultado do concurso? André sorriu num sorriso que transformou completamente suas feições habitualmente sérias. Porque percebi algo importante nestes últimos dias. Ganhar ou perder este concurso específico é secundário diante do que realmente importa. E o que realmente importa? Reconhecer o valor onde ele existe, não onde as convenções nos dizem para procurar, respondeu ele. E hesitou brevemente antes de continuar. E seguir o que sentimos, mesmo quando complica nossas vidas perfeitamente organizadas. Luísa sentiu o coração acelerar. Sabia que ele não estava falando apenas de arquitetura ou oportunidades profissionais. Isso soa assustadoramente como uma declaração, comentou ela, tentando aliviar a intensidade do momento com um toque de humor. Talvez seja, admitiu André. Mas como combinamos, primeiro o profissional, depois o pessoal. Estou apenas estabelecendo as bases para o que virá depois. Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidos por um burburinho crescente no saguão. A presidente do júri havia retornado, aparentemente com um anúncio inesperado. Senhoras e senhores, começou ela, sua voz amplificada por um pequeno microfone. Normalmente, o júri demoraria várias horas para deliberar. Entretanto, neste caso excepcional, chegamos a uma decisão unânime, após apenas 30 minutos de discussão. Um silêncio tenso caiu sobre a multidão. André instintivamente buscou a mão de Luísa, segurando-a firmemente. O projeto vencedor do concurso para o Centro Cultural Vila Nova é... A presidente fez uma pausa dramática. A proposta da Horizonte Arquitetura, liderada por André Matos. Uma onda de aplausos educados, embora pontilhados de decepção dos concorrentes, preencheu o saguão. André permaneceu momentaneamente imóvel, processando a notícia. Vencemos, murmurou finalmente, virando-se para Luísa com um sorriso radiante. Nós vencemos. A emoção em seu rosto era tão genuína, tão desprotegida, que Luísa sentiu lágrimas nos olhos. Este homem, este arquiteto renomado, este diretor de empresa bem-sucedida, estava compartilhando sinceramente seu triunfo com ela, reconhecendo-a como parceira integral na conquista. Parabéns, disse ela, apertando sua mão. Você merece isto. Nós merecemos, corrigiu ele firmemente. E agora tenho uma decisão importante a tomar. A presidente do júri aproximava-se, seguida por fotógrafos e representantes da imprensa. Em poucos momentos, André seria engolfado pelas formalidades da vitória. Declarações, apertos de mão, fotografias oficiais. Qual decisão?